Por 5 minutos. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, pela TV Senado, também pelas redes sociais. Eu venho aqui hoje prestar a minha solidariedade e externar meus sentimentos à comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Catarina e também à família do reitor Luiz Carlos Cancellier, que foi encontrado morto em um shopping em Florianópolis nesta segunda-feira. Cancellier, de 59 anos, ele estava afastado da instituição por determinação judicial. Ele e outras 6 pessoas foram presas no dia 14 de setembro e libertadas no dia seguinte. Eles estavam sujeitos a uma investigação sobre o desvio de recursos na Universidade Federal de Santa Catarina, numa operação chamada Ouvidos Moucos, da Polícia Federal. O que pesava contra ele é que ele era suspeito de tentar interferir nas investigações internas e também tinha denúncias de uma professora e uma coordenadora de que ele queria abafar as investigações. Bom, isso tem nome, a obstrução de justiça. O que é interessante é que, por obstrução de justiça, ele foi preso num dia, no dia 14, e solto no dia seguinte. Se obstrução de justiça ou de investigação estava tendo, foi irresponsabilidade não deixá-lo preso na cadeia. E se não estava tendo, foi irresponsabilidade e um absurdo tê-lo prendido. O professor Cancellier deixou uma carta antes da sua morte, em que ele se dizia perplexo e amedrontado. Para além das incontáveis manifestações de apoio, dizia ele, de amigos e de desconhecidos, e da união indissolúvel de uma equipe absolutamente solidária, que era a equipe da universidade, conforta-me saber que a fragilidade das acusações que sobre mim pesam não subsiste a mínima capacidade de enxergar o que está por trás do equivocado processo que nos levou ao cárcere. Eu acho que a Polícia Federal tem muito a explicar sobre esse caso. Inclusive, a direção da Polícia Federal tem muito a explicar sobre esse caso. A questão de prisão e de humilhações públicas tem se tornado corriqueira no país, inclusive feita com um aparato midiático para exatamente colocar a pessoa que é objeto de uma prisão ou de uma condução coercitiva numa situação de humilhação perante a sociedade. É um pré-julgamento, uma condenação antecipada. Isso é feito com desenvoltura pela Polícia Federal, inclusive utilizando-se de câmeras, eles próprios, para filmar suas vítimas, como foi, e digo vítimas, como foi o caso do presidente Lula naquela condução coercitiva, absurda e equivocada. E estas cenas filmadas pela Polícia Federal foram utilizadas pela equipe do filme, que, aliás, é um insucesso total de bilheteria, crítica e qualquer coisa, porque está errado, é comprometido com o lado da história, é um filme sem base nenhuma, mas foi utilizado pelos produtores do filme para fazer o filme. As imagens feitas pela Polícia Federal. Nós temos que parar com isso. Um país onde a presunção de inocência, senadora Simone, e o devido processo legal estão sendo substituídos pelo linchamento midiático. Como disse Vossa Excelência, nós queremos que todos que sejam culpados ou tenham responsabilidades paguem, sim, pelos seus crimes, mas respondam no devido processo legal. Nós não estamos na Idade Média para termos linchamento na sociedade. Nós não submetemos mais a pessoa acusada à plateia, ao público, e perguntamos se é para enforcar, se é para matar, se é para crucificar, se é para queimar na fogueira. Isso é coisa do passado. Pois bem, isso levou o reitor a se suicidar. E soma-se a isso ainda as críticas daqueles que já tinham uma campanha contra as universidades públicas de ensino superior. Então, é uma espetacularização das operações. Eu gostaria muito que o Ministério da Justiça e a Direção-Geral da Polícia Federal se pronunciasse sobre isso. O que de fato aconteceu? O que levou a fazer uma prisão nesse sentido e soltar um dia depois? Eles devem explicação à sociedade. Eu não vejo essa voracidade da Polícia Federal no combate ao narcotráfico. Eu venho de um estado, senador Paim, senadora Fátima, que é na fronteira, aonde o narcotráfico polula muito. Ou seja, é na fronteira de Foz do Iguaçu com o Paraguai, na fronteira de Quedas, e a coisa não tem esse imediatismo, não tem esse tipo de operação. Será que a PF está com medo de enfrentar os traficantes pesados de droga?
Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. Por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo? O Ministério Público também deve explicações. Como é que vai arguir, como é que vai perguntar ao Ministério da Justiça e ao Executivo sobre essa morte, sobre esse suicídio? Assim como a Controladoria Geral da União. E os meios de comunicação têm que pôr a mão na consciência, porque estão levando a essa situação absurda no nosso país. Essa mania de fazer com que as versões sejam veiculadas só por uma parte e que todas as versões não possam ser dadas. Mais do que nunca precisamos democratizar e regulamentar meio de comunicação. Não é possível a tendenciosidade. E aí se faz na mídia o linchamento, a acusação e depois, se isso não resta verdadeiro, problema de quem foi acusado, que se vire para defender a sua honra e se vire para defender o seu nome. E eu não poderia terminar de fazer esse pronunciamento aqui. Aliás, o reitor, eu quero só dizer a quem está nos ouvindo, não era ligado ao PT, não era militante do PT, acho que nem do campo de esquerda. Não era uma pessoa que tinha ligações, pelo que eu saiba, ao campo de esquerda. E várias entidades em Santa Catarina demonstraram solidariedade. A OAB de Santa Catarina, também falando da espetacularização das investigações. A Andifes, que é a Associação Nacional de Dirigentes de Ensino Superior, também demonstrou solidariedade. O pessoal da área do direito da Universidade Federal de Santa Catarina e também o Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, que perguntou onde é que está a lei do abuso de autoridade, que ele padeceu de abuso de autoridade. Nós já votamos essa lei aqui. Está na hora da Câmara dos Deputados votar a lei de abuso de autoridade. Será que a Câmara não tem coragem? Por que está dormindo em berço esplêndido lá essa lei? É uma responsabilidade que nós temos com o Estado Democrático de Direito. E eu não poderia terminar aqui falando em ação da mídia sobre essa situação toda que nós vivemos no Brasil, sem falar da irresponsabilidade e da leviandade do jornal Folha de São Paulo, na manchete de ontem, em que para mais de 50%, 52%, 53% da população querem o presidente Lula preso. É leviandade, não podiam fazer uma pergunta como essa numa pesquisa. Sabe por quê? Porque não é prerrogativa do povo fazer o julgamento. A prisão é uma sentença. Uma sentença tem que ser precedida de uma condenação. Uma condenação se faz nos autos do processo, com o devido processo legal. Não é a população que faz a condenação. E pergunta-se para a população sem dar a ela os elementos que estão no processo, dando-se apenas o que a mídia diz. É leviano e irresponsável, Folha de São Paulo. Vocês estão ajudando a jogar esse país nessa barafunda antidemocrática. Daqui a pouco nós vamos ter linchamento nas ruas. É isso que vocês querem? Vocês podem perguntar sobre intenção de voto, vocês podem perguntar se odeiam o Lula e o PT, divulgar que odeiam, pergunte sobre o que vocês quiserem, mas que seja da alçada do povo dizer e decidir. O que vocês não podem é induzir a população numa situação como essa, perguntando-lhe algo que não é da sua responsabilidade. Então, vocês fizeram uma irresponsabilidade, uma leviandade. Eu espero que tenha pedido desculpas da Folha de São Paulo ao presidente Lula, aos seus leitores, aos eleitores e ao povo brasileiro, porque isso não se faz. Não é assim que a gente procede. Nós temos que defender o Estado Democrático de Direito, a democracia. Fora da democracia não há solução. Não há solução. Por isso é importante, dentro das bases legais, a gente fazer a luta política. Muito obrigada. Agradeço a senadora, aproveitando a oportunidade para fazer aqui, em nome do Senado, nos solidarizar com a família do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, porque tivemos a informação que foi um homem